Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Asas Lafera aqui, sejam bem-vindos ao canal Céu Astral. Hoje falando sobre o Sol em oposição ao Nó do Sul. A oposição ao Nó do Sul implica então na conjunção ao Nó do Norte. Então, se o Sol está em oposição ao Nó do Sul, ele aqui vai estar em conjunção ao Nó do Norte. Então, os assuntos vão estar todos entrelaçados. Então, observe a conjunção e observe a oposição para entender o que está acontecendo na sua vida mesmo, essa jornada do ego, essa jornada da vaidade, do seu brilho pessoal que o Sol está atravessando durante esses trânsitos. Lembrando que trânsitos de nodos lunares para se repetir um em relação ao outro é a cada 18 anos, então, ou seja, se você está tendo a oposição ao Nó do Sul, significa que ela só vai repetir daqui a 18 anos, né, em geral. Então é um momento mesmo de enfrentar o seu passado, né? É um momento de você ter essa coragem de você entender o que passou, aceitar o que aconteceu e dar a volta por cima, tá? Lembre-se disso. Sem mais delongas, a oposição com o Nó do Sul implica justamente você aceitar o quão você não sabia naquela época e agora você sabe. Então, de alguma forma, é como se você estivesse a oportunidade de fazer diferente, mudar a rota com o Nó do Norte, né? Observe que no mapa natal, quanto por trânsito ou de nascimento, essa oposição representa um ponto de tensão significativa entre quem é você, o seu ego, sua consciência, né? A identidade atual que você tem contra o seu passado, seja esse passado a sua infância, a sua adolescência, os anos atrás, né? Ou seja, questões até de vidas passadas, espirituais, né? Porque os nodos lunares têm essa questão kármica, essa questão espiritual um pouco mais, até mais transcendental. Então, esse aspecto indica que há um conflito direto entre a sua expressão pessoal, né? O seu brilho, o seu senso de si representado pelo Sol e os padrões familiares, comportamentais, kármicos, rotinas, o que você repete todo dia, né, costumeiramente, que é o Nó do Sul. A sua bagagem. O Nó do Norte, pessoal, vai estar diretamente oposto ao Sul, então ele vai ser afetado também por esse aspecto, mas ele representa o futuro. Logo, no norte é o passado. Então ambos vão estar juntos. Então não tente observar isso tão separadamente. Mas eu estou tentando trazer aqui justamente a contrapartida, para que você entenda que vai ter essa balança um e outro, qual lado você vai ficar. Se você escolhe não dar o pulo no escuro que o Nó do Norte pede, você vai acabar repetindo questões do Nó do Sul. Você está a oposição do Sol ao Nó do Sul pede um equilíbrio cuidadoso entre o que precisa ser mantido do passado e o que deve ser abandonado em busca dessa evolução, porque o seu passado nada mais é do que escolhas que você fez em algum momento presente da sua vida. Hoje, a sua vida, você está construindo um passado que daqui a alguns anos será o seu passado. De alguma forma, ser consciente de si no momento presente faz com que você construa um passado adequado. Seu passado só é um problema quando você o faz, ou você tem problemas quando não tinha consciência de si mesmo. Do contrário, você acaba realmente escrevendo a sua jornada, entendendo que o Nó do Sul, essa complementação ao Nó do Sul, indica que as suas experiências do passado são sabedorias, é o seu livro da vida que você consulta para solucionar os problemas que aparecem com o Nó do Norte, as novas oportunidades, os novos desafios. Você, eu já fiz isso, da última vez eu escolhi X, o resultado foi esse, não gostei, vou fazer diferente. Qual será o resultado? Eu não sei, mas vai ser diferente, vai ser uma nova aventura, um novo aprendizado. No mapa natal, o Sol em oposição ao Nó do Sul indica essa tensão contínua mesmo entre a necessidade de afirmar sua identidade própria e as influências do seu passado. Alguém que te critica, alguém que olha você sempre como aquela pessoa ingênua, mimada, que sabe, da infância, que tinha
que era cheio de mimimi, sabe? Padrões antigos. O Nó do Sul, ele de certa forma vai representar alguém nesse nível. Alguém que faz você lembrar de um momento em que você não sabia das coisas que você sabe hoje. O Nó do Sul, de alguma forma, vai que nessa oposição vai estar sempre querendo fazer você se sentir aprisionado, né, ao passado. E agora como eu vou conseguir demonstrar àquela pessoa que eu não sou mais aquilo? Então tem que tomar cuidado justamente com vaidades, com questões do ego, que te faz querer ser melhor que fulano de tal e que acaba fazendo você repetir padrões antigos de imaturidade. Observe, se você errava no passado, você fala: eu errava no passado, eu não sabia mesmo, só que agora eu já sei. Sabe, é aquela ideia de você aceitar o passado que tem e ser grato pelas dores, pelos dissabores, pelas felicidades, pelos presentes que recebeu. A pessoa, você, né, pode sentir que o passado exerce uma influência muito forte na sua vida, dificultando o seu progresso, lhe prendendo, né, sendo um limitador. Mas na verdade, é o seu caminho evolutivo também, é o caminho que você veio traçando. Então entenda, o Nó do Sul e o Nó do Norte é uma linha contínua. Então, se você observa que no seu passado está difícil, construa então um novo passado. Como? Controlando o seu presente. Para controlar o seu presente, você tem que ter tido um passado também para ter experiência e sabedoria. Então observe, está tudo interligado. Então essa oposição implica uma luta para deixar para trás apenas velhos padrões que fazem apenas você ficar repetindo aquele passado. Pelo contrário, para seguir novas direções, novas experiências devem ser criadas. Então essas experiências passadas, elas apenas servem como uma fonte de conhecimento para essa autodescoberta também. A complementação do Nó do Sul ao Nó do Norte é que apenas um complementa o outro no sentido de que é a bagagem que você tem, é as ferramentas que você usa. De alguma forma, um vai complementar o outro, vai acrescentar o outro. Então, o passado pode ser o inimigo enquanto você não aceita, né? Enquanto você não aceita a si mesmo que você era aquilo ali. Você era feio e agora você está bonito. Você era ingênuo, mas agora você é malicioso. Você não sabia, mas agora você é um sábio, sabe? A oposição indica esse conflito o tempo todo, mas o Nó do Sul traz à tona padrões antigos, coisas kármicas, sabe? Que você muitas vezes pode observar que te limita, mas você pode observar que naquele momento foi útil, agora você tem que criar novos. Observe que os padrões familiares que você observava antigamente, eles podem ser substituídos por novos, então serão novos padrões familiares. Ao mesmo tempo, o Sol, ele representa a luz, né? A identidade. Então, buscar se expressar de forma autônoma e livre desses padrões se implica em trazer novos padrões. Então, é sempre uma constante, algo que se repete, mas que deve ser repetido em elevações diferentes, em oitavas superiores. Lembre-se disso. A nota Dó, né, na música, ela vai se repetir depois de 7 notas. É a mesma nota, só que um padrão superior, uma oitava a mais. Então, quando esses nodos lunares, eles acabam refletindo justamente essas idas e vindas da própria vida, né? A mandala astral, ela se repete, a cada 18 anos os nodos lunares estão ali apontando para os mesmos signos, mas não necessariamente para as mesmas situações, porém situações parecidas em oitavas superiores. Claro, pode ser mais difícil à medida que a gente não desvencilha da última vez, né? Os fantasmas do Nó do Sul podem voltar. Um Nó do Sul representando aquilo que já é familiar e confortável, em oposição a você, demanda a expressão do eu, desafiando essa zona de conforto. Aqui é justamente, de alguma forma você percebe se você vai querer ir para algo novo ou voltar para a situação antiga. Você pode sentir que é difícil avançar por estar preso nesse desejo de crescer,
Olha só, a atração do que já é conhecido e seguro, pode ser que você percebe o seguinte: é, você para é, de fazer as coisas porque você quer, se sente bem, você quer fazer as coisas de uma forma por obrigação. Nossa, observe que a oposição sugere que as questões familiares, as questões kármicas associadas ao Nó do Sul podem pesar fortemente sobre você, e aí você quer porque quer mudar e acaba tomando decisões precipitadas. Claro que vai acabar direcionando você para um caminho da vida, claro, diferente, mas não foi pensado, não foi consciente. Lembre-se disso, porque também pode criar um dilema entre seguir os padrões esperados pela família, pelo que as pessoas já te conhecem, pelo passado que você já conhece, ou a necessidade de se afirmar de maneira independente em algo novo, surpreendente. Mais uma vez aqui é os nodos lunares pregando peça. O Nó do Sul, por incrível que pareça, ele também é um caminho, só que ele é um caminho repetido, que vai possivelmente terminar da mesma forma que sempre termina. O Nó do Norte, ele é um caminho novo, ele não sabemos aonde ele vai nos guiar, mas ele vai trazer novos conhecimentos, novas habilidades. Então, de certa forma, quando você tem o Nó do Sul em oposição ao Sol, significa que a sua jornada de percepção de si mesmo vai fazer com que você seja criticado pelo seu passado. Pessoas do seu passado podem começar a julgá-lo que você não vai conseguir. Antigamente você não fazia isso, porque agora vai conseguir. E aí você se sente muito pressionado a conseguir isso a todo custo. E mais uma vez você vai fazer isso porque tem que provar a fulano de tal que você é capaz. E esse também já é mais um erro, mais uma repetição de padrões antigos que tem muito mais a ver com você do que justamente aquilo que você sabe. Nesse momento agora, se você está me escutando, você já está percebendo o seguinte, que a nossa evolução pessoal está mais atrelada a como a gente lida com as situações que nos são impostas do que exatamente o que a gente faz. Por exemplo, alguém diz que a gente não é capaz. E aí você vai lá, eu sou capaz sim, vou fazer. A outra pessoa acabou nos controlando, a gente não percebeu. Ela disse que a gente não era capaz e a gente foi lá e provou que era. Mas a gente só fez isso porque ela disse que não somos capazes. Mas será que a gente queria provar que a gente não é capaz? Será que aquilo que a gente fez, que provou que é capaz, faz parte da nossa consciência de si mesmo? Será que a gente acabou não seguindo um caminho que foi exposto a gente pela própria emoção do ego, da vaidade de dizer que eu sou capaz para fazer aquilo? Observe que há uma tensão contínua entre o que o passado representa e o que você deseja se tornar, que muitas vezes tem a ver justamente isso, com esse caminho sem essa pressão. Mas a gente acaba colocando justamente a pressão. A chave para trabalhar com a oposição entre o Sol e o Nó do Sul é encontrar um equilíbrio entre o que precisa ser mantido do passado e o que deve ser abandonado de fato, que não nos leva a lugar nenhum. Justamente os mimimis, os medos, as vaidades antiquadas, a vontade de provar a todo mundo que somos capazes, justamente entendendo que o que fizemos no passado foi culpa nossa. O que fizemos no passado foi a nossa ingenuidade, a nossa falta de malícia, foi a nossa maneira de lidar com a vida, com a sabedoria que a gente tinha naquele momento. Então nem tudo do passado precisa ser rejeitado, mas é importante discernir o que está impedindo o crescimento e o desenvolvimento pessoal genuíno. A tensão criada pela oposição do Nó do Sul pode ser resolvida ao concentrar-se no Nó do Norte também. Porque no caso representa o caminho da evolução, é aquilo novo que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer porque a gente quer, a gente se sente bem, e não porque a gente precisa provar alguém ou fazer alguma coisa. A pessoa que está com esse trânsito precisa compreender que integrar as lições do passado é necessário, mas não pode permitir que elas impeçam sua busca por novas experiências e crescimento,
mas também não pode fazer com que as dores se repita essas dores, porque quando a gente tenta revisitar o passado, a gente corre o risco também de revisitar as dores e acabar julgando do mesmo jeito pessoas, terceiros. Observe que, como estamos falando do sol, o ego e a vaidade vai tomar espaço aqui, e a gente vai julgar as pessoas como se no passado também elas estão. Então fica sempre essa via de mão dupla. As pessoas julgam a gente pelo nosso passado, a gente julga as pessoas pelo passado também. E nosso sol representa a nossa identidade pessoal. E essa oposição pede que você explore a sua autonomia e se afirme de maneira mais independente. Romper com as expectativas familiares, kármicas, espiritualistas, né, também pode ser necessário para que você se expresse plenamente e observe justamente seus novos desafios, seus novos caminhos a seguir. Se houver temas kármicos, familiares ligados ao Nó do Sul, a essa oposição vai fazer com que você precise trabalhar conscientemente esses temas com o Nó do Norte, ou seja, o Nó do Norte vai te guiar a resolver conflitos do passado. Claro, terapias que envolvam questões de vidas passadas ou questões da infância, da adolescência, essas coisas de regressões, né, constelações e tal, vai ajudar a aliviar essa tensão da oposição com o Nó do Sul. Mas tudo vai depender justamente da forma que você lida com essas questões. Conflito entre identidade e padrões antigos vai estar presente sim, afinal de contas, quando você perceber que está fazendo algo diferente que você nunca imaginou que estaria fazendo, você vai perceber, nossa, quem sou eu? E aí você vai perceber que você, sabe, você só faz uma oposição ao Nó do Sul. Você vai perceber que, na verdade, você continua utilizando os seus aprendizados em outra área, mas agora nessa área, nessa experiência. Então, é como, sabe aquela ideia de que a gente não fala de reencarnação, novas vidas? Na outra vida, você vai fazer uma coisa completamente diferente, mas você vai perceber que a sua característica pessoal, o seu cerne é o mesmo. Então, mesmo em vida, você pode mudar de trabalho, de área de trabalho. Você sai de uma área administrativa, vai para uma área agrícola, sai de uma área agrícola, vai para uma área gastronômica, vai para uma área artística. Tudo isso vai identificar uma nova experiência, um período diferente na sua vida, mas os padrões antigos vão estar lá e podem ressurgir. É como se você mudasse essas profissões, por exemplo, mas continuasse tratando as pessoas do mesmo jeito, levando para o coração tudo que as pessoas dizem de qualquer forma. O Nó do Sul, sendo um ponto de conforto e familiaridade, pode trazer à tona questões que precisam ser resolvidas para que você possa avançar em direção ao Nó do Norte e crescimento. Mas aqui, essa resolução, muitas vezes não é dar um ponto final, pelo contrário, é aceitar que faz parte da sua história. Então esse trânsito pode ser desconfortável, pois você vai ser forçado a confrontar partes do seu eu passado. Muitas vezes que você não consegue enxergar que ainda tem muita influência sobre você mesmo, mesmo que de maneira subconsciente. Você mesmo pode estar atrapalhando você mesmo. Então, durante esse trânsito, o Sol em oposição ao seu passado, ao Nó do Sul, antigos comportamentos, memórias ou padrões familiares podem ser confrontados, podem ser colocados na mesa, você ser forçado a ficar contra a parede. Você observe que aqui são situações de eclipses envolvendo o Nó do Norte, no mesmo signo que você tem o Sol, por exemplo, e aí tem um eclipse lá próximo ao Nó do Sul, então o seu passado lá puxando você para trás e você dizendo que não quer voltar, dificultando o seu progresso, uma nova oportunidade que pode surgir, e aí você não quer porque o passado está ali aprisionando. É esta oposição. Observe que aqui é o Nó do Sul, que vai indicar justamente qual caminho você quer seguir: dar um pulo no escuro ou voltar a uma situação que você já conhece. Esse trânsito muitas vezes exige que você confronte diretamente essas questões do passado, alguém do passado, um relacionamento do passado, familiares, para desapegar do que já não lhe serve. Isso pode ser desconfortável, mas necessário para seu avanço. O Sol, durante esse trânsito, representa a vontade de afirmar como alguém que é novo, que é autêntico, mais uma vez dizendo: eu utilizo o meu passado como
algo que eu aprendi. Eu precisei passar por isso para se tornar quem eu sou hoje. Claro, você pode sentir-se dividido entre seguir seu próprio caminho e atender às expectativas desse passado, né, das outras pessoas. É a oposição, a necessidade de equilíbrio. Mas o nó do sul em oposição ao nó do norte aqui, que vai estar ali tudo junto, né, com o sol no meio, vai oferecer essa saída para essa tensão. Esse trânsito pede que você se direcione para novas experiências que possam trazer crescimento, mesmo que isso signifique deixar para trás padrões familiares ou zonas de conforto também queridas, né? Uma coisa assim, sabe, que nossa, para que eu vou fazer algo diferente, né? Se tem tudo aqui. Esse é um período em que você pode confrontar o passado de forma consciente. Pode haver a sensação de que certos padrões antigos estão bloqueando o seu progresso. Você precisa trabalhar para liberá-los também, trabalhar para ver quem você é de verdade, conseguir sair, sabe, da situação. Sabe aquela pessoa que consegue sair de um local e consegue enxergar a situação de fora para poder conseguir desvencilhar dele? Esse é o sol em oposição ao nó do sul. Você consegue observar o seu passado e folheá-lo como um livro e observar, nossa, fiz isso aqui, como eu pude fazer aquilo. A chave para lidar com esse trânsito é focar nas oportunidades de crescimento oferecidas pelo nó do norte, que consequentemente vai estar sobre o sol, próximo ao sol, enfim. O futuro pode parecer incerto, mas é importante seguir em frente, mesmo que o passado esteja tentando puxar a gente de novo para repetir aqueles hábitos e justamente aqueles que a gente acha que está sendo novo, né? Tá provando alguma coisa, é justamente aí. A gente acha que tem que fazer porque está provando a fulano de tal, a um ex, a gente está vendo que aquele ex está controlando a nossa vida ainda. A atenção sobre esse sol no do sul impede, por exemplo, que você explore a sua individualidade e se afirme de maneira independente. É como se você, por exemplo, toda vez que você fosse dançar, você escuta as risadas daquelas pessoas e aí você não dança. Então aquelas risadas ainda estão controlando a sua vida. Não do sul, o passado de alguma forma ainda ecoando na sua vida. Fulano disse que eu não era capaz, eu sou capaz sim. Aquela pessoa ainda controla a sua vida, sendo que você muitas vezes não quer nem fazer aquilo, mas está fazendo apenas para provar a alguém, está escolhendo um caminho que o nó do norte, claro, o nó do norte está apontando, mas você muitas vezes está indo pelos caminhos que ainda existiam no passado, situações que foram padrões que estão se repetindo. Bem, observe, amado, é uma situação complicada, compreendo isso, mas são questões emocionais que surgem durante esse trânsito que pode ser processadas através de práticas de autoconhecimento, meditação, escrita. De alguma forma você pode compreender justamente que deve deixar para trás essas coisas. Isso é um aprendizado. Hoje não te controla mais. O nó do sul está sempre em oposição ao nó do norte e vice-versa. O sol, quando acontece essa oposição ao nó do sul, vai trazer à tona o conflito que o passado e o futuro têm naturalmente. Mas de alguma forma o sol aqui, nessa posição em conjunção ao nó do norte, ele está sendo justamente o presente, quando você é consciente de si mesmo, que vai moldar justamente esse nó do norte que está complementando o nó do o vai mudar o nó do norte, vai complementar o nó do sul, ou seja, ele está criando também esse nó do sul, que vai ser a base, né? Como eu falei, o passado é a base, o passado é um alicerce que tem que ser bem construído para ser um alicerce forte, para alcançar esse futuro, né? É necessário se libertar desses padrões antigos, ou seja, melhorando justamente essas bases, essas histórias que moldam a sua identidade. Claro, esse trânsito acontece todo ano quando o Sol faz oposição ao nosso nó do sul natal, em conjunção ao nosso nó do norte, mas acontece a cada 18 anos quando o nó do sul passa lá do outro lado, onde temos o sol, e o nó do norte em cima do nosso sol, né? Lembre-se disso. Se você está enfrentando a oposição do nó do sul,
é porque o nó do norte está sobre o seu sol. É um período de eclipses, é um período necessário que você saiba quem você é, que você brilhe com a sua própria luz, ou do contrário, vai acabar tendo as consequências mais difíceis, né, da ausência de luz, dos eclipses, mudanças inesperadas, situações que vão exigir que você vá em direção a algum tipo de direcionamento. Claro, para lidar com esse aspecto é importante focar no equilíbrio entre passado e presente, essa ideia de quem é você agora, resultados do passado, mas de alguma forma você vai construir esse novo passado para que o futuro tenha uma base sólida. Embora o passado ofereça lições valiosas, também é necessário reconhecer quando ele está limitando você nessas situações que fica ecoando na sua mente. Sabe, a ideia das pessoas rirem de você, as pessoas disserem que você não é capaz, sendo que na verdade você nem quer aquilo, já mudou a sua, sabe? Você tem que entender, você quer fazer aquilo que as pessoas disseram que você não é capaz? Às vezes não, às vezes você está fazendo aquilo porque alguém acabou controlando você, plantando a sementinha que você fez você não pensar direito sobre o que de fato você quer fazer. Às vezes nem é aquilo, às vezes você pode ser capaz ou não ser capaz, e daí? Mas você não quer aquilo, você quer outra coisa. É isso, pessoal. Utilize com sabedoria essa informação. Deixa seu like, compartilhe com pessoas que podem gostar desse conteúdo. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.